RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá! Um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher é o momento da gravidez, da gestação. E todos nós sabemos que para ter um acompanhamento de uma ginecologista, fazer ultrassonografia, isso tudo é muito importante. Só que quem cuida do feto? Vocês já ouviram falar em fetólogo? Esse é o assunto que a gente vai abordar hoje. Bem-vindo ao Geração 50+. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Geração 50+. Hoje a gente está trazendo um assunto muito bacana, é um assunto diferente, na verdade eu confesso que eu desconhecia, então a nossa proposta é sempre estar trazendo assuntos novos aqui para o telespectador, o pessoal de casa. E em primeira mão eu quero agradecer a Alice Caloni, que é uma médica gineco-obstetra, que vai dividir um pouquinho um conhecimento que para a gente é muito curioso, na verdade. Fetólogo. Alice, explica pra gente, o pessoal aí de casa, mais uma vez, obrigado por estar aqui hoje, mas quem é um fetólogo? Obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui contigo. O fetólogo é um especialista na saúde do feto. Antigamente tinham várias especialidades que examinavam a mãe e o bebê durante a gestação. E não se tinha um especialista nessa área. Então, o fetólogo é um médico que é especialista na saúde materno-fetal, que a gente chama. Então, na unidade mãe-bebê. Então, a gente é especialista em doenças e malformações do feto, e assim como em doenças da mãe, né, da grávida, da gestante, nesse momento da gestação. Isso é uma especialidade dentro da ginecologia, seria isso ou não? É uma formação que você tem além É uma formação além da ginecobstetrícia, porém não são só os ginecobstetras que são fetólogos. Radiologistas que fazem muito essa parte de ultrassom da gestação também podem fazer especialização na medicina fetal. A medicina fetal é a especialidade que nos torna fetólogos. O fetólogo, então, na verdade, né, pelo entendimento, é você entender o que está acontecendo com aquele embriãozinho que está se desenvolvendo lá dentro, entendeu? Se está tudo correto, se está se desenvolvendo no seu peso normal, na sua formação também. Exatamente. É essa que é a ideia. Exatamente. E o que você pode identificar? Para o pessoal entender um pouquinho em casa, assim, ó, ele vai identificar o quê? O que você pensa? É numa ultrassonografia normal, aquela que eu que já sou pai, já acompanhei ultrassonografia, quando a minha esposa estava grávida na época, o exame é exatamente igual aos outros, ou não? O que muda? O ultrassom na gestação vem mudando ao longo do tempo. Antigamente, o ultrassom era apenas avaliar o peso do bebê e a posição do bebê. Hoje a gente tem uma série de medidas para saber como está a saúde do feto, assim como rastrear malformações e síndromes genéticas. Olha só. Então a gente tem ultrassom no início da gravidez, uma ecografia endovaginal que a gente chama, onde a gente avalia o número de embriões, né? Que tipo de gestação que é, se é uma gestação gemelar, que tipo de gestação gemelar, se essa gestação tem um bom prognóstico de desenvolvimento do embrião, ou se é uma gestação que já tem riscos já no início, né? Temos exames ecográficos onde a gente faz medidas para rastrear síndromes, como a síndrome de Down, Edward e Patal. Tem uma série de ecografias ao longo do pré-natal que a gente vai procurando ver sinais de que o bebê está saudável ou não. E se não estiver saudável, como tratar esse bebê. Entendi. Mas esse não é um exame comum, né? O pré-natal, que é largamente difundido e a gente pede que as mães, né, com periodicidade façam esse acompanhamento, esse tipo de exame de um fetólogo especificamente não é usual, né? As pessoas não têm o hábito, precisam procurar por isso. Como que funciona? Como é que é? Eu preciso ir tu trabalhas numa clínica especializada nisso, né? Sim, sim. Que é a Ecofetal. A Ecofetal é uma clínica que começou especialista apenas no feto. Hoje ela atende do feto ao adulto. Então a gente realiza exames desde do fetinho até da criança, do adolescente até o adulto. Mas, continuando a tua pergunta, na gestação a gente tem exames específicos do pré-natal, que não necessariamente podem ser feitos com o fetólogo, porém o fetólogo ele está
capacitado para ver situações específicas do bebê. Entendi. Né? Doenças da mãe, doenças da gestação. Então, a gente rastreia esse tipo de situação para tentar ou prever ou se precaver de uma doença ou tratar a doença do bebê. Porque eu imagino, Alice, que, na verdade, a gente aborda aqui no Geração 50 Mais o pessoal mais maduro, né? Então, para não fugir, né, da nossa pauta aqui, vamos falar sobre as mulheres maduras que optam por engravidar um pouco mais próximo a essa idade, né? A partir dos 40 anos, né? Mais tardiamente, como a gente costuma dizer. Essa gravidez, ela implica de alguma maneira, é diferente de uma pessoa que engravida mais precocemente, mais cedo? Sim, ela é uma gestação bem diferente do que uma gestação de uma mulher mais jovem. Que tipo de cuidado ela tem que ter diferente de uma mais jovem, no caso? Assim, você sugeriria algum tipo de cuidado um pouco mais, de mais atenção especificamente? Sim, mulheres maduras têm um risco maior para algumas situações na gravidez, né? Ela tem uma chance maior de desenvolver hipertensão, diabetes na gestação. Então, isso são algumas das coisas que ela tem que tomar cuidado. O ideal é que, se a mulher quer engravidar de uma maneira mais tardia na sua vida, e isso vem acontecendo muito agora ultimamente, ela tem que tomar certos cuidados com a saúde, né? Principalmente se ela já sabe que ela vai engravidar mais tarde. Hoje a mulher está muito preocupada com o trabalho, né? Em estar estabilizada financeiramente. Então, assim, trabalho, estudos, graduações, né? E para depois ser mãe... Sim, acaba empurrando essa gravidez vai empurrando um pouquinho mais. Então, se já sabe que a gravidez vai acontecer mais tardiamente, ela já tem que tomar alguns cuidados. Manter uma vida saudável, com boa alimentação, exercícios físicos, não evitar o tabagismo, né? O excesso de álcool, porque... Como a gente sabe que quando a mulher engravida mais tardiamente, a gente tem uma chance maior de diabetes, hipertensão, a gente cuidando para não ficar gordinha, para não beber demais, não fumar demais, a gente já está cuidando para não desenvolver essa situação ao longo da gestação. Entendi. E no teu dia a dia, porque você faz isso, né, diariamente lá na tua clínica, eu te pergunto, que tipo como fetóloga agora eu pergunto, não como uma gineco-obstetra, né, tradicional. Sim. Até para trazer um exemplo mais claro para as pessoas que estão em casa, que tipo de diagnóstico você pode identificar e algo que seja corrigível? Por exemplo, identifiquei algum tipo de má formação no feto e disse, poxa vida, no momento certo, e eu posso fazer. Tem algum exemplo que você possa dar para a gente? Sim. Eu acho que o mais importante do acompanhamento de pré-natal, do acompanhamento ultrassonográfico, é isso, é a gente poder rastrear alterações no feto, que a gente possa corrigir antes mesmo dele nascer, e assim salvar alguns aspectos que, se o bebê nascesse sem esse diagnóstico, a gente não teria tempo de salvar. Um exemplo disso é a gente diagnosticar uma alteração na coluna do feto, a gente chama de espinha bífida, né? Se a gente diagnostica isso no início da gestação, e a gente tem condições de diagnosticar isso muito cedo na gravidez, a gente tem a possibilidade de operar esse bebê intraútero. Hoje a gente já faz cirurgias intraútero. Olha só. E nesse caso a gente conseguiria fechar a coluninha do bebê, preservando aquela medula. Esse que você está é a situação onde a espinha é exposta, né? Não é feito o fechamento... Exatamente. A gente chama de defeito... é quando ocorre um defeito no fechamento do tubo neural. A medula fica exposta por um não fechamento correto da coluna vertebral. Entendi. Existem cirurgias para correção disso, né? Algumas técnicas em que a gente pode corrigir e fechar essa coluna, fechar o defeito e preservar os movimentos dos membros inferiores do bebê. Olha só, e isso é identificado através dos exames que vocês fazem. Isso, se identifica precocemente, consegue fazer uma intervenção cirúrgica e fazer essa correção. Isso quando identificado precocemente ao ultrassom, no pré-natal. Entendi. E caso contrário, se não é feita essa identificação e essa intervenção, a criança nasce com essa má formação. A criança pode nascer com essa má formação e aí pode-se também fazer a correção fora, né,
do útero. Sim. Porém, a chance de manter os movimentos, preservar os movimentos do bebê, das pernas do bebê, é um pouco menor. Entendi. É um pouco mais complicado. Não, esse assunto é muito bacana, esse assunto é bastante interessante. E eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar bem atento, querendo saber, né? Porque todo mundo fica super preocupado, né? Poxa vida, será que está tudo bem com o meu neném aqui dentro? Porque você não consegue ver, né? Mas esse assunto a gente vai falar um pouquinho mais depois do intervalo. Aguarda por aí que vem mais assunto bacana para você. Já voltamos. Olá, estamos de volta com Geração 50+. Hoje eu recebo aqui a Alice Caloni, gineco-obstetra, e falando de uma especialidade que eu estou achando fantástica, que eu te confesso que eu desconhecia. Mas Alice, na verdade eu quero dar um aviso para as pessoas antes de a gente continuar nosso papo, porque todo mundo que nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, eu quero salientar que também nós estamos nas redes sociais. Se você procurar RDC TV no Facebook, se você digitar no site da emissora rdc.com.br, você vai ter a programação ao mesmo tempo que assiste no canal 24 ou 524 da NET, vai estar podendo assistir. Então você não precisa estar só no Rio Grande do Sul para nos acompanhar. Em qualquer lugar do mundo, na verdade, você pode estar acompanhando esse assunto fantástico com a Alice Caloni. Alice, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho de uma enfermidade que haveria a situação de correção e tudo mais. Eu te pergunto com relação às mães propriamente, que estão se preparando para engravidar ou as que ficaram grávidas agora, descobriram a sua gravidez há pouco tempo. Em que momento que ela já tem que procurar um médico? Isso tem que ser a partir de agora? É esperar uns 20, 30 dias? Qual é a sugestão, qual é a recomendação médica para um acompanhamento dessas mães? O ideal seria que, se ela já está programando engravidar, seria que ela procurasse o seu obstetra antes mesmo de engravidar. Entendi. Existem exames que seriam... seria melhor que sejam feitos antes da gravidez. Então, exames pré-gestacionais podem ser feitos, né? Ela pode começar a tomar uma série de vitaminas importantes para o desenvolvimento do bebê. O ácido fólico, o ácido fólico deve ser tomado 3 meses antes da gestação, porque ele é um protetor do tubo neural do embrião, justamente para a gente tentar evitar esse tipo de situação que a gente falou no bloco anterior. O ácido fólico, na verdade, é para o embrião, não é para a mãe. Exatamente. O ácido fólico vai proteger o embrião de problemas no fechamento do tubo neural, né? Para a gente não ter um risco aumentado desses defeitos que a gente falou no bloco passado. Entendi. Então, se ela for na obstetra antes de engravidar, ela já vai fazer os exames pré-gestacionais, vai ver se está bem, como está a saúde dela, o que ela tem que melhorar, se ela tem que perder peso, se ela tem que largar alguns vícios, né? Ela pode ir se adaptando e modificando o seu estilo de vida para receber aquele bebê. Às vezes é aquela mulher que trabalha, workaholic, que trabalha muito, e isso a gente tem muito, né? Muito. São as mulheres maduras que estão engravidando porque elas estão trabalhando um monte, se programando, fazendo mestrado, pós-graduação, e isso elas ficam trabalhando num ritmo muito elevado. Se elas querem ser mães, elas já vão ter que ir se adaptando a outro estilo de vida. Não só se preparar fisiologicamente, mas também psicologicamente, também, né? Eu acho que isso que é fundamental. Também. Esse é o primeiro passo. Isso é a preparação para. E no momento que já está, fiquei grávida agora, entendeu? Fui lá, fiz o examezinho, está diagnosticado, estou grávida. A partir desse momento, o que ela tem? Continua, obviamente, com acompanhamento médico. Sim, ela vai continuar com a obstetra dela. Ela vai fazer uma série de exames de sangue e também exames ultrassonográficos, né? Que, no caso, o fetólogo vai realizar. A gente, então, tem o primeiro exame para ver qual é a datação da gestação, saber o tempo, né, a idade gestacional, que a gente chama, e quantos embriões eu tenho lá dentro. Mas aí que está a curiosidade, porque eu te confesso que eu fiquei curioso com relação a isso. A obstetra da paciente, no caso, ela indica, procure um fetólogo ou não? Ela procure e faça uma ultrassonografia? Porque nem toda vai fazer todos os exames que você está... Todas as gestantes têm indicação de fazer esses mesmos exames ultrassonográficos no pré-natal. Então, esses exames são de praxe
do pré-natal da paciente. Entendi. Independente de ser plano de saúde ou ser público, um acompanhamento independente. O acompanhamento no setor público é um pouco diferente. Tá? No setor privado, a gente tem exames de rastreamento cromossômico, exame morfológico do feto. Às vezes, a gente, se detectar alguma coisa durante o ultrassom do bebê, às vezes a gente tem que seguir um próximo passo, que seria uma investigação genética, coletando o líquido amniótico da gestante, para avaliar se existe síndromes gênicas ou não. Então, existem peculiaridades que no pré-natal privado a gente consegue fazer. E um pouco além, na verdade. Um pouco além do que no... É que a medicina hoje, a verdade é essa, né? Por isso que eu digo, eu fiz questão de te trazer aqui para abordar esse assunto. Porque assim, ó, a gente está presente. Eu comento, inclusive você conhece, eu tenho uma sobrinha que acabou de ter um nenê há poucos dias atrás. E é um momento de tanta, né? As pessoas até, poxa, o que eu tenho que fazer? E tu quer o melhor para o teu filho, né? Desde que está sendo concebido, essa que é a verdade. Então, quando a gente pode trazer essa informação para as pessoas, eu acho fantástico, eu acho fundamental. Mas eu queria resgatar o assunto que nós começamos a falar das pessoas maduras. E veja bem, pessoal, a ideia aqui não é assustar ninguém, viu? A gente está trazendo informação, porque eu acho que a informação te dá a capacidade de avaliar todas as situações. Essa que é a verdade. Mas existe uma relação, eu não sei se essa relação é direta ou não, com uma gravidez de uma pessoa mais madura com algum tipo de risco, aumenta o tipo de risco para o feto? Existe uma relação direta nisso? Existe relação da idade da mãe para algumas patologias. Tá? A síndrome de Down é uma delas. E por isso a gente tem exames ultrassonográficos onde a gente rastreia essa síndrome também. Com a idade, os óvulos da mulher vão envelhecendo e vão perdendo qualidade. Então, a gente tem que se atentar pelo seguinte, o maior risco de aborto no início da gestação e essas alterações como a pressão alta, diabetes, esses riscos são maiores no avançar da idade. Por isso que o ideal é a gente se preparar antes de engravidar, né? Preparar a saúde mental e física para receber esse bebê. Existe um risco de alterações genéticas porque o óvulo é um óvulo mais velho, tá? Então, essas mulheres maduras têm que tomar esses cuidados de fazer um pré-natal com todos os exames conforme a orientação da obstetra. Entendi. Eu acho que o acompanhamento é fundamental. Seja em que momento da vida você estiver. Eu acho que, inclusive, isso é uma relação que a relação médico-paciente entre mulheres e homens começa por aí. Porque a mulher, quando começa a ter uma relação já com um ginecologista muito cedo, ela tem uma relação quase que mensal, né? Procurando, ou periódica, muito mais frequente do que nós homens, né? E quando a gente chega na maturidade, nós somos muito mais assustados com isso do que vocês, mulheres, né? Eu acho que essa relação já começa por aí, é bastante interessante. E eu tenho certeza que a pessoa que está em casa, ela ficou muito intrigada com a questão do fetólogo. Como que eu faço para descobrir se a minha gineco é fetóloga ou não? Eu procuro na especialidade dela, eu entro no Google, o que eu faço? Como é que eu sei se a minha obstetra, quem está fazendo ultrassom em mim, tem essa especialidade? A tua gineco-obstetra, quando te pede ultrassom, geralmente ela vai te encaminhar para algum serviço que ela está acostumada a trabalhar. Então, a obstetra da gestante já pode encaminhá-la para um fetólogo. Tratar nessa gravidez. Porque isso é uma área, eu acho que inclusive no meio médico ela é nova, né? Porque ela não é muito difundida. É que a gente não usa muito esse termo fetólogo para o público em geral. Entendi. É mais entre os profissionais da área a gente usa o termo fetólogo. Porque você está fazendo uma especialidade agora, na verdade, você vai dar aulas, inclusive, né, em São Paulo, é isso? Onde é que tem a formação para essa área de eu insisto em usar fetologia, mas está errado, viu, gente? É fetólogo. Não, existem especializações em medicina fetal, existem alguns cursos e pós-graduações que se fazem em São Paulo. Entendi. Nessa área. Entendi. E, Alice, eu quero te perguntar outra coisa, que eu não sei se é exatamente da tua área, daí tu me perdoa, mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para explorar o máximo de conhecimento que tu tem. Tu está me falando que os embriões, né, das mulheres, na verdade os óvulos das mulheres vão envelhecendo com o tempo.
Aí me ocorreu a seguinte situação. Eu sei que não é especificamente tua área, tá? Mas uma curiosidade que apareceu e às vezes as pessoas querem saber também. Hoje as pessoas estão congelando esses óvulos. Pergunta que eu te faço. Se eu congelo o mel, se eu tenho obviamente condição para isso, né? Porque é um procedimento que é caro, eu acho que é só particular, não existe no setor público isso. Mas se eu tenho condição de pegar um embrião quando eu tenho meus 20 e poucos anos, antes dos 30 anos, que é um óvulo jovem, mas eu quero engravidar depois dos meus 40 anos, esse embrião, ele continua sendo jovem? Sim, e essa pergunta é fantástica, porque é uma maneira das mulheres maduras gestarem de uma forma segura. Como a mulher está deixando cada vez mais tarde para engravidar e os óvulos estão envelhecendo junto com ela, uma das formas de ter segurança de que a gestação dela pode acontecer de uma maneira saudável é ela congelar óvulos. E isso tem acontecido com uma certa frequência das mulheres procurarem esse tipo de serviço. O ideal é congelar os óvulos antes dos 35 anos. Olha só. Para que o teu embrião surja desse óvulo mais jovem, mais saudável. Então, se a mulher resolver, encontrou o parceiro ideal depois dos 40, 42, 43, e ela quer gestar, ela tem aquele óvulo de 34, 33 anos para fecundar. Então, assim, na verdade, isso é um plano B. Sim. Né, que a mulher moderna tem. Não achou o parceiro ou não teve tempo para engravidar naquele momento ideal, ela pode engravidar mais tarde com um óvulo mais jovem. Não, perfeito, perfeito. Não, eu fiz questão de perguntar porque eu tenho certeza, eu às vezes me coloco no papel da pessoa que está do outro lado da televisão. Eu disse, poxa vida, mas e aí? Eu quero um pouco de solução também, né, para as coisas. Alice, eu quero te agradecer pela tua passada aqui pelo Geração 50+, espero que você retorne com mais assuntos a esse respeito. Você que está em casa, se quer engravidar, se está grávida, faça seu acompanhamento, que é fundamental. Você vê que hoje existe tecnologia, existe meio, existe especialidades que podem atender as mais diversas, né, enfermidades ou especificidades. Essa questão do embrião mesmo, né? Claro que a gente tem que considerar a questão financeira, né? Mas pode ser uma preparação. De repente, por que não? Se eu quero me programar, por que eu já não começo a planejar isso? Exatamente. Começar a fazer uma programação para mim ficar grávida e ter todos esses recursos. Exatamente. Muito obrigado por ter estado aqui. Pessoal de casa, obrigado pela audiência de mais um domingo. A próxima semana a gente vai estar com mais um assunto novo, trazendo informação, trazendo conhecimento nessa área da saúde, do comportamento. E obrigado por estar com a gente. Um forte abraço, até domingo que vem. Tchau! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.